Fala pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, hoje aí tivemos, após 8 dias seguidos de alta, tivemos aí a queda no nosso índice Bovespa, caiu cerca de 0,77%. Tava caindo um pouco mais aí mais cedo aí antes eu vim aqui fazer gravações para vocês, tá? Então foi um dia de correção após tocar a sua região de 110 mil pontos. Hoje, para quem não sabe, aí, o destaque principal foi exatamente as ações da Magazine Luiza que despencaram no dia de hoje aí. O balanço não veio muito bem, essa é a grande realidade, não veio muito bom, na verdade, né? Então, aproveitando aí, eu trouxe aqui alguns trechos do balanço, tá? Pra gente analisar. Pedi até para o Paulo aí compartilhar a tela, por favor. Aqui tá o panorama, daqui a pouquinho a gente volta pro panorama, tá, pessoal? Mas eu trouxe aqui alguns dados aqui do balanço, a DRE, que é praticamente a demonstração de resultado do trimestre, né, do primeiro trimestre de 2023, né, utilizando a comparação com o primeiro trimestre de 2022, tá? Aqui alguns pontos importantes aí. A receita líquida de vendas aí aumentou, né? Aumentou aí, saiu de 762 milhões para 9,067, tá? Lembrando que isso aqui é o valor, tá expresso em milhões de reais, tá, pessoal? Então, isso aqui é praticamente 8 bi aí, né? 8 bi passou para 9 bi de receita, para quem não sabe, tá? É só multiplicar isso aqui por R$ 1.000 praticamente, né? Tivemos aqui alguns pontos muito relevantes, tá, pessoal? Aqui, se a gente for observar, o lucro bruto, na teoria, aumentou, né? Se a gente for observar, mas também as despesas aumentaram. Se a gente for observar aqui, ó, a receita do primeiro TRI de 2022 aí estava em torno de 1 bi, 589,233, e aqui foi para 1 bi 644,418, tá? Então tivemos aí um aumento das despesas aí com umas receitas operacionais, né? Então aqui a gente tem receitas de venda, despesas também gerais, perdas de crédito esperadas, enfim. Temos alguns detalhes aqui dessa receita e dessas despesas, no caso aqui da Magalu, tá? Mas o detalhe importante, pessoal, é a queda no lucro operacional, tá? Que é exatamente antes de alguns resultados financeiros ali. É o lucro operacional. Olha quanto caiu esse lucro operacional no primeiro TRI aí. Lá de 2022 estava em torno de 74 milhões aí, e 448. E já esse ano veio em torno de 16 milhões 328 aí, tá? Então, só dando um zoom aqui para ficar mais claro para vocês. Acho que agora ficou melhor aí para vocês conseguirem visualizar, tá? Então tivemos uma queda muito acentuada aqui na Magalu em relação ao seu lucro operacional, métrica extremamente relevante aí nos balanços, tá? Mas o que chamou a atenção foi exatamente isso aqui, ó. O prejuízo no período vem em torno aí de praticamente ano passado, no primeiro tri do ano passado veio 161 milhões, tá? Se a gente for observar aqui, veio 391 milhões, então praticamente aumentou aí. Se a gente for colocar em termos de porcentagem, né, 161 aí foi praticamente 100 e poucas, 130% aproximadamente aí de aumento nesse prejuízo no período, tá, pessoal? Então, aumentou bastante aí o prejuízo no período aqui da Magalu. Exatamente esses dados fazem aí com que o mercado fique bastante apreensivo, né? E isso leva aí, por exemplo, a ação despencar aí no pregão, né, logo em seguida, no dia seguinte, tá? Aqui tivemos outros dados relevantes aqui, mas de acordo com o tempo a gente não vai conseguir trazer todas as informações do balanço, né? Mas as principais aí informações, acho que a DRE eu gosto muito de analisar, tá, pessoal? Obviamente a gente não analisa só a DRE, tem uma série de outros fatores aqui que a gente utiliza para analisar uma ação, utilizando a análise fundamentalista, né? Mas enfim, a DRE ela consegue mostrar ali para a gente ali o que aumentou, o que realmente diminuiu. Se a empresa, por exemplo, está sendo ali muito efetiva, eficiente aí no caso, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, lucro operacional, né? Exatamente diminuiu muito aí, ou seja, a empresa não está tendo aí muito lucro com as suas operações, tá? Então, assim, realmente são pontos aí que a gente tem que ficar de olho aí na ação. Isso, obviamente, impacta as ações do mercado e o que a gente viu aí, Magalu caindo cerca de 22% no dia de hoje, tá? Bom, vamos lá. Tá compartilhando a tela aí? Show de bola. Vamos lá passar o nosso fechamento de mercado.
Ibovespa caiu cerca de 0,77%, cotado a 108, 194 mil pontos, tá? O dólar, por outro lado, subiu cerca de 1,07, cotado a 4,94, o dólar respirando aí após cair bastante nos últimos dias, como a gente acompanhou. Os juros futuros, os juros para 2026, mercado precificando em 11,22%, os juros lá para 2026, né, uma alta de 0,85%. Os juros para 2025, mercado precificando em 11,73%, uma alta de 0,51%. E os juros de 2024, mercado precificando em 13,31%, uma alta de 0,08%. A Nasdaq subiu cerca de 0,09%, o S&P caiu cerca de 0,64%, e o Dow Jones caiu cerca de 1,01%. Aí. Esses foram os destaques dos índices americanos, tá? Se a gente for olhar as maiores altas, tivemos a Hapvida com 8,25, a Reddor 6,72. Só foi as maiores altas foram essas duas, porque Petrobras e Petro 4 e Petro 3 aí em torno de 2,49, Petro 3 2,24, Suzano 1,86 e a Vibra 1,44. Já no lado negativo, Magalu com 22,33% de queda, a BRF 9,17%, a Qualicorp 8,18%, a 3R 7,53%, a CVC em 6,67% de queda, tá? O volume em relação à sua média, tivemos aí a Magalu negociando 2,93 vezes a sua média de 20 períodos, a Hapvida negociando 2,28 vezes a sua média de 20 também, e a Multi 3 2,10 vezes a sua média de 20 períodos, tá? O IFIX subiu cerca de 0,37%, o VSLH11 subiu 12,4%, o HCTR 7,13%, o RBRP11 4,94%. O destaque negativo foi o RBRL11, que caiu 1,89%. E os ETFs, o DeFi 11, né, o DF11 3,47% de alta, TEC 11 3,27%, GEMB 11 1,56%. Já as BDRs, a N1 RG34 subiu 8,4% e a 1MD34 6,16%. As commodities, minério de ferro caiu cerca de 0,48%, a soja com maior queda em torno de 2,4%. Esses foram os principais destaques negativos das commodities, tá, pessoal? Bom, vamos lá para os dados do investidor estrangeiro. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Gráfico mensal do investidor estrangeiro. Dia 9 ainda continua atrasado aqui. Não sei por que não atualizou, tá? Pedi para tirar do compartilhamento só para eu acessar aqui os arquivos, tá, pessoal? Para ver o que pode ter acontecido, por que não baixou, tá? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Perfeito, show de bola. Pode compartilhar aí, conseguiu o dado mais atualizado, tá? Compartilhando? Show de bola, vamos lá. Bom, investidor estrangeiro aí ingressou com 393 milhões aí na nossa bolsa aqui no dia 12/5, tá? Para quem não se recorda, 12/5 foi segunda-feira, o mercado subiu, né? E a gente pode observar aí que o investidor estrangeiro participou aí, ingressando com 393 milhões aqui na nossa bolsa. Se a gente for olhar o saldo do mês, pessoa física, ficou negativa em 1.227 milhões, institucional positivo em 181 milhões, estrangeiro já diminuiu boa parte do que estava vendido aí, está em 867 milhões aí negativo, instituição financeira em 12 milhões e outros em torno de 1.901 milhões aí de reais de saldo do mês aqui na nossa bolsa, tá bom? Vamos lá para os dados do Ibovespa análise técnica. Olha só onde o Ibovespa tocou e foi exatamente aquela região que a gente comentou aqui, que era da sua linha de tendência de baixa, tá? Essa LTB, que é extremamente forte. Se a gente for observar, a gente ligou praticamente esses dois pontos aqui, esses dois topos, né? De acordo com a análise técnica, onde você tem topos descendentes, você pode traçar uma linha e aí você tem uma linha de tendência de baixa. Então, como a gente pode observar, quantas vezes ele tentou romper essa linha, não conseguiu. Da última vez foi exatamente em janeiro, né, desse ano, onde ele tentou romper essa LTB, não conseguiu. Está sendo negociado novamente, tocou na LTB e reagiu imediatamente, tá, pessoal? A gente pode observar aí que foi exatamente a máxima do dia, na casa dos 110 mil pontos. Foi a máxima do dia aí, praticamente. E a gente pode observar aí como respeita essa região aí. O nosso índice Bovespa tocou nessa região e o mercado caiu. Se a gente for observar aqui as negociações do mercado futuro, né, olha só, até ali era em torno de 10 horas da manhã, aproximadamente 11 horas da manhã, que foi exatamente onde ele tocou a sua máxima, né? Aqui está cotada 111,250, mas porque
mercado futuro ele é diferente do mercado à vista, né? Então sempre vai ter uma taxa ali, uma taxa de juros embutida. Então a gente vai ter essa diferença, isso é super normal, tá? E a gente pode observar que quando tocou nessa máxima aqui, o mercado imediatamente reagiu e caiu aí praticamente quase 2.000 pontos. Acho que agora já bateu 2.000 pontos de queda, depois de ter atingido a sua máxima, tá? Então foi 2.450 pontos, tá, pessoal? Então uma queda extremamente forte aí após tocar exatamente a região que a gente comentou com vocês, que era na casa dos 110 e também na sua linha de tendência de baixa, que é o ponto mais crítico dessa semana, né? Quem sabe desse mês também, tá? E o dólar, por outro lado, reagiu, né? O dólar perdeu a mínima da semana passada, fez uma mínima menor aí, né? E a gente pode observar que tá voltou a negociar acima do 4,95. Mas o ponto mais crítico para o dólar é exatamente aqui a casa dos R$5,55 aqui, onde estão praticamente as suas resistências mais fortes, tá, pessoal? Então, vamos ver se o dólar vai ter força para se manter abaixo dessa região, né? Uma vez aí que o dólar segue tendência de baixa, se a gente for observar, né? Virou mesmo para sua tendência de baixa desde lá da semana do dia de março ali, aproximadamente, abril, né? Foi quando ele rompeu a sua consolidação, né, e engatou essa tendência de baixa, e de lá para cá ele saiu de praticamente 5,12 para as 4,95. Vamos ver se vai ter força suficiente para manter abaixo dos R$5, que é exatamente o ponto mais crítico para o dólar nessa semana, tá? Não só nessa semana, mas também nesse mês. Bom, pessoal, esses eram os dados que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.